Módulo 3. Tempos gráficos e filtros para o contexto de mercado. Conteúdo programático, pessoal. A importância dos tempos gráficos, integração das médias nos tempos gráficos, como analisar corretamente, rompimentos conciliando os tempos gráficos, movimento esticado de extrema importância em junção com as médias, suporte e resistências, como marcar os mais relevantes, como distinguir, pessoal, o que é um ponto de inflexão, o que realmente é uma região que pode segurar os preços, beleza? E vamos analisar também sobre a abertura de mercado. Muita gente tem dificuldade quando abre em gaps amplo, gap excessivo, ok? Então a gente vai tentar abordar cada cenário para que não fique nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? A importância dos tempos gráficos, certo? Vamos lá, o que eu coloquei aqui? Ó? Alguns investidores experientes que praticam day trade alegam que novos investidores devem focar exclusivamente em um único tempo gráfico. Ou seja, pessoal, eles acreditam que quanto maior o número de informação, maior será a dificuldade em interpretar cada informação gerada pelos gráficos, ok? Mas assim, pessoal, eu tenho a convicção do que? Se a pessoa ficar à mercê de apenas um time frame, ela não está por dentro do que está realmente acontecendo no mercado, ok? Porque a gente tem que entender o que? Que existem traders que operam nos 5 minutos, existem traders de tesouraria que vão utilizar somente os 15 minutos. A tomada de decisão dele vai ser com um embasamento técnico do gráfico de 15 minutos. Ou seja, se eu tenho um pivô nos 5 minutos e você quer entrar, no gráfico de 15, o cara ainda não enxergou esse pivô. Ou seja, o tamanho da mão que ele vai usar, né, com o capital do banco, isso pode confirmar o pivô no 5. Eles podem puxar o pivô no 5, entendeu? Então por isso que é importante, pessoal. Eu coloco, eu faço a minha interpretação, a minha concepção. Até certo ponto eu concordo pela quantidade de informações. Porém, ficar à mercê de apenas um gráfico pode se tornar um risco na tomada de decisões. Cada tempo gráfico gera informações diferentes, principalmente na leitura das velas e posicionamento das médias móveis. Entendeu? Um investidor pode usar a abordagem dos tempos gráficos para maximizar o nível de compreensão do contexto de mercado. Entendeu, pessoal? Então a gente não pode, da maneira que eu opero, numa análise técnica discricionária, que eu quero observar o comportamento do mercado, o comportamento do preço, o comportamento do volume, o comportamento das médias móveis. Se eu ficar, o meu gráfico principal é os 5 minutos, se eu ficar totalmente preso nele, esperando o sinal que ele me dá, certo? Eu vou muitas vezes acabar perdendo o movimento, ou fazer algo nos 5 minutos que os outros gráficos não estão dando condições, entende? Então, pessoal, ó, integração das médias nos tempos gráficos. Como analisar corretamente? No meu livro, pessoal, do MOL, eu coloco sobre a integração das médias nos tempos gráficos. Por exemplo, a média de 5 minutos, a média de 20 no gráfico de 5 minutos, ela equivale com a média de 200 no gráfico de 1 hora, certo? A média de 20 no gráfico de 5 minutos representa a média de 50 no gráfico de 15 minutos. A média de 50 no gráfico de 5 representa a média de 200 no gráfico de 15. Ou seja, pessoal, você pode ter pontos extremos de suporte e resistência dinâmicos em cima dessas médias. Entende o que eu quero dizer? Por isso que é muito importante, pessoal. É de extrema importância ficar atento a isso daqui, ó. Ok? Então, pessoal, olha aqui, ó, gráfico de 5, gráfico de 10, gráfico de 15. Mesmo movimento, ó. Ambos com o mesmo cenário, ó, formando estrutura, né? Que a gente já estudou sobre as estruturas. Só que aqui, pessoal, interessante é o quê? Que no gráfico de 5, a gente tem uma média de 200 caindo aqui, ó.
que tendia a segurar o preço, ok? Já no gráfico de 10 e no gráfico de 15, a gente não tinha essa média de 200. Ou seja, se eu estou no gráfico de 5 observando que vem uma média de 200 caindo, lembre-se do contexto da média, né? Preço de encontro com a média, ok? Então no gráfico de 10, se a pessoa comprou, vamos supor que no gráfico de 10, o investidor tenha comprado neste rompimento e está carregando o trade, o que acontece? Neste topo aqui, ele ainda vai acreditar o quê? Que vai conduzir o movimento até, né, continuar fazendo zigue-zagues ascendente. Só que de fato no gráfico de 5 a gente já tem uma média de 200 que tenderia a servir como resistência dinâmica. Então por isso é importante essa integração, essa correlação das médias. Beleza, pessoal? Tem que ficar muito atento a isso. Então o que a gente faz? Vamos analisar esse exemplo aqui. Gráfico de 5, gráfico de 15. No gráfico de 5 minutos, pessoal, o que a gente tem? A gente observa que após testar um patamar de resistência, o mercado veio armar um pivô de baixa, certo? E testar suporte. Beleza? Lembre-se do falso rompimento, ok? Só que assim, pessoal, se você está somente analisando o gráfico de 5 minutos, pelo gráfico de 15, a gente tem uma média de 200 períodos ascendente. Essa média de 200 períodos ascendente era um importante ponto de suporte dinâmico, pessoal. Estão vendo? Então, o que acontece? Quando o mercado rompe este patamar, você deve estar atento assim. Se rompeu pelo 5, vamos supor que você tenha vendido aqui. Você tem um fundo do dia, né? Só que se você olhar nos 15 minutos, você vai ter a média de 200 ascendente. Então, obrigatoriamente, o seu alvo primário vai ser na média de 200 ascendente. Se alguém perguntar por que você colocou o alvo ali, você já vai falar, ó, eu estou de olho no gráfico de 15 minutos, certo? Que tem uma média lá que pode segurar o deslocamento dos preços, ok? Tem que ficar de olho nisso, pessoal. Senão você acaba segurando uma operação, ainda mais no gráfico de 15, que é o gráfico que mais puxa, você acaba segurando uma operação acreditando que ele só vai fazer o quê? Armar um pivô de baixo e vir, certo? Sem olhar que nos 15 você teria uma média de 200 períodos. Beleza? Tem que estar atento a isso, pessoal. Vamos lá. Vamos trocar aqui para o gráfico. O que a gente tem aqui? Eu tenho um gráfico aqui, pessoal, 5 minutos na minha aba esquerda, na minha aba direita um gráfico de 15 minutos, ok? No gráfico de 5, pessoal, o mercado vem trabalhando com fazendo micros pivô, tá vendo? Certo? E o que a gente encontra aqui? Uma média de 50 períodos ascendente. Lembre-se do contexto, ó. Lembre-se do contexto e do eventos técnicos que a gente já estudou no primeiro módulo. Beleza? Então o que a gente tem? Uma média de 9 períodos conduzindo o movimento e uma média de 20 períodos ascendente também, já inclinou. E a média de 50 está caindo. Só que como a gente tem um amplo gap, pessoal, o mercado está reagindo à abertura, ok? O que acontece? O mercado está vindo tentar romper essa média de 50 períodos. Só que quando a gente, pessoal, olha pelo gráfico de 50 minutos, gráfico de 15 minutos, o que a gente tem? A gente tem um mercado se aproximando, lembra da integração, né? A gente tem um mercado se aproximando das médias. Aqui a gente tem um batalhão de resistência aqui, pessoal, ó. Média de 50, média de 200, média de 20 caindo. Beleza? Então o que o mercado faz? Começa pelo gráfico de 5 minutos rompendo a média de 50 aqui, beleza? Rompeu direto. Então, se você acreditar que o mercado possa fazer este movimento, ó, que ele possa contrair, vir testar as médias aqui que vão se aproximar, certo? E continuar fazendo zigue-zagues
ascendentes, ok? Só que, pessoal, para ele fazer este cenário nos 5 minutos, no gráfico de 15, a gente vai ter um batalhão aqui, ó, de médias, ó. Entendeu? Era um ponto assim crucial para o mercado. Se o mercado vencesse esse ponto, aí sim você estaria convicto de uma operação no gráfico de 5 minutos. Então preste bem atenção, pessoal. Olha, se o mercado barrou o cenário, olha como o mercado barrou o cenário. Entendeu? Então, para o gráfico de 15 continuar, sabendo que para o gráfico de 5 continuar, sabendo que no 15 a gente tem uma parede aqui praticamente, ó, ficaria complicadíssimo, pessoal, você pensar numa bandeira de alta aí. Entendeu? Ó, corrigiu até a 20, tá tentando ir, beleza? Olha lá, pessoal. Olha isso. Olha a importância. Ok? Vamos ver um outro exemplo? Por exemplo, ó, a gente tem o gráfico de 5 minutos novamente, certo? E do lado direito, o gráfico de 1 hora. Vocês concordam comigo, pessoal, que este movimento do gráfico de 5 ele já está esticado? Ele não está bem esticado? Aí quando a gente olha a pernada do gráfico de 1 hora, também está esticado, certo? Só que assim, pessoal, o gráfico de 1 hora, a gente tem uma média de 50 períodos caindo aqui, ó, certo? E já no gráfico de 5 a gente tem caminho aberto. O que a gente espera pelo gráfico de 5? Ó? Que ele corrija até as médias e continue indo. Faça bandeira, continue indo, ok? Lembre-se que é um exemplo aqui no dólar, pessoal. Certo? Então o mercado vai fazer o quê? Bateu na 50, opa, pelo gráfico de 1 hora. Só que se você está olhando somente os 5 minutos, você não está percebendo que ele está com uma média de 50 ali como potencial resistência para os preços, pessoal. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Você tem que estar atento a todo este cenário, todo essa conjuntura. Que novamente eu vou bater nessa tecla, pessoal. Não é só ligar o gráfico e operar. Existem normas, existem regras, pessoal. São componentes que vão ajudar vocês com certeza, ok? Se o mercado sentiu, ó, olha como o mercado sentiu. Entendeu? Esticou, pô, será possível? Se eu estou conduzindo o movimento pela 9, eu estou vendo uma 50, eu estou vendo uma média de 50 no gráfico de 1 hora e estou vendo que está esticada no 5. Então, pessoal, é momento de você sair da operação. Não é momento de você esperar fechar abaixo da 9. Entendeu? A condução na 9, lembra que eu falei para vocês sobre a condução no day trade, né? Que eu sou muito cauteloso quanto a isso, pessoal. Muita atenção, ok? Então a gente está vendo outro exemplo, pessoal. Gráfico de 5 minutos primeiro. O que a gente tem? As médias já quebraram para cima, ó, média de 9, 20, 50, beleza? E quando a gente observa no gráfico de 15 minutos, ó, aqui já são 1h15 da tarde, certo? Então a gente vai jogar os 15 minutos no mesmo horário. 1 hora, 1h15. Então, o que você já tem no seu gráfico, analisando os dois gráficos? Você concorda comigo que a gente tem uma média de 50, que tende a servir como resistência para o preço, e uma média de 200 aqui, no gráfico de 5 minutos. Certo? Então o que, pessoal? Se a gente tem um alvo até aqui em cima, ou se a gente pretende comprar quando o mercado fizer armar um pivô, né? Certo? Só que o que acontece, pessoal? A gente tem que estar ciente que se o mercado evolui até a média de 200 pelos 5 minutos, você já tem em mente no esquema que a gente usou, né? Lembre-se, pessoal, segunda função, segunda utilidade das médias. Bateu 50, chegou na 200 pelo gráfico de 5 minutos. Vamos pelo gráfico de 15, ó. Vamos analisar o gráfico de 15. Olha o gráfico de 15, chegou na 50. Beleza? Então, testou resistência nos dois tempos gráficos.
que você tem que pensar? Pô, será que eu vou insistir na compra, sabendo que eu tenho essa pressão nos dois tempos gráficos? Então, pessoal, você tem que aguardar o mercado se desenvolver neste patamar. Não é insistir, entendeu? Não é insistir, porque se você está vendo no gráfico de 5 a 200, muitos, até mesmo robôs, estão vendo aqui. Certo? E os investidores de tesouraria que utilizam a média de 50, que eu falei para vocês, estão vendo que ela está na cara do preço. Entendeu, pessoal? Então é necessário cuidar disso daqui, que com certeza vai evitar muitos stops, pessoal. Certo? Vamos acompanhar nos 15 a evolução do mercado. Olha o que ele faz, ó. Beleza? Olha o que ele faz. Olha como a média de 50 ela passa a servir como uma reta resistência para os preços, ó. Como se o mercado estivesse fazendo o quê? Uma bandeira de alta. Precisava marcar? Mastro, bandeira para fazer o mastro. Só que quem que o mercado precisa vencer? A média de 50 no 15, certo? Tendo a 200 no 5. Então a resistência ela é muito forte, ok? Então vamos ver o 5. Olha o 5. Olha o que o 5 fez. Isso que é muito interessante. Se eu voltar nos 15 minutos, são 2h15 da tarde. Aqui nos 5 também, ó. Então você vai ver que o 15, ele ameaçou romper a 200, fez aquela que eu chamo de vela com stop, né? Que é aquela vela que papa o stop da pessoa antes de romper. Se o gráfico de 5 venceu a 200, ele fez o processo de absorção, né? Lembra que eu falei para vocês do evento técnico? Lembra? Evento técnico sobre média, rompeu? Beleza. Só que, pessoal, você pode falar, nossa, tá confirmando. Será que eu devo realmente impor uma compra aqui com stop aqui? Sabendo que eu tenho uma média de 50 flat nos 15 minutos, onde o 15 já está esticado? Porque essas correçãozinhas aqui, pessoal, que fazem geralmente em dia de tendência, como eu já expliquei para vocês, essas correções no 5, ela vai dar uma barra ignorada nos 15. Ok? Então, para mim, aqui não era um ponto de entrada. Porque nos 15, o mercado reagiu bem, ó, segurou bem. Olha lá. Olha agora, pessoal. Estão vendo que lembra que eu falei para vocês que poderia ser um master bandeira? Quem que rompe, pessoal? Rompeu a 50, certo? Vamos olhar pelos 5. Vamos todo o movimento corretivo do 5. Olha lá. Olha como veio fazer o teste na média de 50, depois de uma correção complexa. Só que ainda nos 15 minutos, a média 200 ela continua, nos 5 minutos a média 200 continua acima dos preços, ó. Mesmo com o 15 vencendo ela. Entenderam? Ó, lembra da correlação. Nos 5 a gente continua com a 200, que tenderia a servir como resistência. Então, o pessoal, os investidores que operam pelos 5 minutos, estão vendo, opa, será mesmo que eu devo continuar com o movimento de alta, sabendo que eu tenho uma média de 200 forte aqui, começou a inclinar para baixo, certo? Então, o pessoal que está de olho nos 5 não vai comprar mais. Aí você vê os 15, ó. Com o que o 15 tinha, o que o 15 minutos tinha aqui, ó? Caminho livre para continuar em alta. Olha lá. Só que ele tem? O 5 eu tenho aqui, ó. Entendeu? Quem opera nos 5 vai ficar de olho no 15 e viu que tem uma 200 lá. Agora no 15 tinha um caminho para andar, ó. Mas por que bateu aqui, pessoal? Ah, porque tinha uma média de 200? Não, porque o pessoal dos 5 minutos, os investidores, não vão comprar contra a média de 200. E o pessoal dos 15, opa! Por que eu vou continuar com a compra aqui? Mesmo com essa barra de força, com volume, se eu colocar uma entrada, um start de entrada aqui, por exemplo, ó, com stop aqui, eu estou correndo um risco do preço segurar na média de 200. Ok?
E é o que acontece, ó. O mercado vai, sente a 200. O mercado vai, sente a 200 e volta, ó. Ok, olha lá. E agora? Vamos continuar? 15 minutos. Que horas são aqui, pessoal? Ó, 10h45, certo? Do dia 16. Ó, 11 horas. Aqui é o 10h45. Ó, beleza? Então, pelo gráfico de 15 minutos, o que a gente tem aqui? Opa, a gente tem uma média de 200 períodos, pessoal. Interessante, ó. E no 5, você tem uma média de 200 períodos aqui? Não. Entenderam? Entenderam? Porque a importância de você ficar de olho, pessoal. Se eu tinha aqui um caminho livre por 5 minutos andar, sem olhar para trás, ou se eu der um zoom, eu vi que tinha um nível de suporte aqui, certo? Pelo 5, o que eu estou vendo? Ah, tem uma importante briga. Tem uma importante faixa de suporte aqui, certo? Pelos 5 minutos. Só que o que vai me confirmar? Quem me garante que esse suporte vai segurar o preço? Não é simplesmente o mercado pode, porque em tendência de baixa, os suportes vão ser rompidos, né, pessoal? Teoria de Down. Beleza? Então o que a gente tem? O mercado poderia fazer este movimento, poderia consolidar e pum, romper o suporte. Só que daí olhando pelos 15 minutos, no mesmo patamar de suporte, ó, tá marcada a linha, ó. Eu tenho uma média de 200 períodos. OK? Então, para mim, esse suporte mostrou-se ser um suporte forte, um suporte convincente. Para se eu estou conduzindo a operação, eu estou vendo que eu tenho um ponto importante. Então, pessoal, pô, se você vendeu aqui em cima, não tem necessidade de você segurar. Porque se você vai esperar sair da média de 9, ele pode voltar tudo e fechou com o corpo real aqui, ó. Você já devolve boa parte do movimento. Entendeu? Porque é um ponto de suporte de memória. É um ponto de suporte importante. Então o pessoal que opera 15 minutos, geralmente alguns pela ótica do price action, vai jogar meter uma compra aqui, pessoal. Agressiva. De retorno à média. Olha a distância que ele está aqui para a média de 20 períodos. 900 pontos, dado a volatilidade do ativo, mini índice. Beleza? Então se a gente continua com o movimento, ó, o que ele faz? Vai buscar a média, entendeu? Vai buscar a média e começa a sentir a pressão do suporte. Vamos adiantar os 15, ó. Começa a sentir a pressão do suporte. Olha isso que virou, pessoal. Olha o que virou. Estão vendo? Uma baita de uma consolidação deste ponto. Isso que eu quero dizer. Você tem que compreender os componentes, o posicionamento das médias. Ok? E agora aqui, ó, se eu voltar para a apresentação. Este exemplo aqui. O que eu estou abordando? O gráfico de 5, né? O gráfico de 15 e o gráfico de 60. O que eu tenho, pessoal? Você vê, reparem comigo que eu tracei uma linha, uma reta resistência, uma LTB, certo? Você vendo que ela vai ser rompida, ok? Certo? Olha como as médias estão se alinhando. Eu tenho aqui um realinhamento altista das médias, certo? Só que assim, pessoal, no gráfico de 60 eu tenho o mesmo cenário. Olha como eu puxei a linha pegando até o gráfico de 60. Ó. Aí o que você vê no gráfico de 60? Rompimento, certo? Na hora que o gráfico de 60 está rompendo essa linha, ele está com a média de 9 virando para baixo. Ele tem uma média de 20 que já vem inclinando para cima. Só que essa média, e aqui no gráfico de 5 minutos, ele está rompendo todo o conjunto de médias. Ó. E ele está ficando o quê? Com upside para ir buscar a faixa de resistência. Ele tem um vazio gráfico para andar aqui. Ó. Certo? E no gráfico de 60, a lógica é a mesma. E o que a gente tem que poderia travar o preço no gráfico de 60? A média de 20 ela vem inclinando, fronteira do gap, certo? Mas lembre que a média de 20
no 60, ela tá virando, certo? Então, o que a gente tinha? Uma média de 50 períodos que segurou junto com a 200, então a gente tem a resistência forte aqui, certo? Então, por que você acha que o mercado parou neste ponto? Deixa eu marcar aqui de resistência. Porque, pessoal, ele está encontrando, além do topo aqui, esse topo do gráfico de uma hora está coincidindo com o posicionamento da média de 200, ó. Certo? Tá vendo que eu peguei um ponto que nem... Lembre-se bem, pessoal, nem todas as vezes as médias vão estar com um deslocamento parecido no que diz respeito à integração delas, sabe? O mesmo posicionamento. Às vezes, quando há muita volatilidade, um lote grande, às vezes acelera o movimento num gráfico, quebra o posicionamento das médias. Ok? Então, o que acontece? Se eu tinha uma média de 200 aqui no 60, eu tinha uma média de 50 lá. Aqui foi buscar aqui, ó, no gráfico de 15, certo? Então, se eu tinha espaço para andar, eu tinha que estar de olho no gráfico de uma hora também. Certo? Se esticou aqui, pegando resistência, você não é obrigatório usar os 3 gráficos, pessoal. Certo? Não é obrigatório. Use o 5 e eu uso mais o 5 e o 15. Beleza? O 60 eu estou usando como mais um incremento. Ok? Para vocês ficarem realmente atentos ao cenário. Principalmente quando você quer entrar numa bandeira, assim, às vezes, é importante olhar os tempos gráficos, porque às vezes o gráfico de 60 minutos está muito afastado da média de 9. Que eu vou tentar colocar um exemplo para vocês. Beleza? Então aqui o que fez? O mercado obteve caminho para andar, mas segurou na resistência que coincidia com a média de 200. Beleza? Então vamos lá, mais um exemplo. O que a gente tem agora, pessoal? O gráfico de 5 minutos, a gente vê o que? Fez suporte, certo? E ele está ensaiando o que, pessoal? Como se ele fosse romper para baixo, não é mesmo? O que a gente espera? Uma espécie de rompimento, certo? Olha lá. Só que, pessoal, se a gente olha que ele acumulou, certo? Ele acumulou. Ele vem do quê? Movimento de baixa. Vem do movimento de baixa, ensaia, corrigir para jogar para baixo, não é mesmo? Só que, pessoal, no gráfico de... E olha como a média de 50 vem ajudando no movimento. Só que no gráfico de 15 minutos, a gente vai ter a média de 200 períodos servindo como suporte. Então, o que acontece? Muitas pessoas que já gostam de antecipar o movimento tem que estar ciente, ou quem pretende operar esse rompimento, tem que estar ciente que no gráfico de 15 minutos ele necessariamente precisa vencer essa média de 200. Porque se ele não vencer essa média de 200, pessoal, o mercado não vai seguir na direção que você quer. Por quê? Que você quer não, né? Que o mercado não vai seguir na direção que você espera que ele vá. Certo? Só que o pessoal que está operando os 15 minutos está de olho na média de 200 aqui, pessoal. Entendeu? Às vezes ele não vai cair. O investidor ele não vai cair para um tempo gráfico menor. Certo? Ele está olhando o que ele está vendo apenas no 15. Tem gente que opera assim. Só que eu não. Eu, dentro da minha análise técnica discricionária, eu quero separar todos os componentes. Entendeu? Eu quero aumentar o nível de assertividade das minhas operações. Por isso que eu abordo tudo. Sem problema nenhum para mim, ok? Então o mercado no gráfico de 15 minutos, ó, sente o nível de suporte, joga para cima. Beleza? O que o gráfico de 5 minutos faz? Se o pessoal pensou vender e continuar, foi estopado. Ok? Olha lá, seguiu. E agora? Vamos ver que horas são aqui? Nessa barra de força. 4h50 da tarde. Quase o que, pessoal?
quase final de pregão. O que é aqui? 4h50 da tarde, ó. Olha o cenário. A gente não tem um caminho livre para o gráfico de 5 minutos andar? Barra de força, realinhamento das médias, ó. Só que no gráfico de 15, olha que coisa linda, a média de 50 períodos descendente, ó. E lembre-se do nosso estudo do módulo 1. Região, segunda utilidade, região de vácuo, o preço vai de encontro com a média, tende a segurar. Beleza? Bateu na 50, pum, encerrou o pregão, abriu em gap de baixa. Gráfico de 15, de 5 minutos. Foi encontrar o quê? Que gráfico de 5 minutos foi encontrar? Média 200. Lembra da correlação? Foi de encontro a média 200. Média 200 no 5. Média de 50 no 15. Média de 200, na verdade a média de 20, né, pessoal? Média de 20 no 5, que é a 50 no 15. Mas segurou, de qualquer forma segurou. Beleza? Então o que a gente faz? Atenção ao comportamento das médias. Ó, atenção ao comportamento das médias nos gráficos de 5 e 15 minutos. Ok, pessoal? Anotem isso, por favor. Vocês vão encontrar aulas, vocês vão encontrar muita coisa, pessoal. Tem que estar atento a todo este cenário, certo? Porque, pensa comigo, o mercado, pessoal, cada tempo gráfico, o mercado mostra informações diferentes dentro da mesma estrutura, certo? Então, eu bato tanto na tecla para os meus alunos observarem este cenário, pessoal. Tem que estar atento, não pode desprezar, certo? Você vai por mim, começa a fazer uns testes, começa a fazer uns estudos, vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui faz todo sentido, ok? Então o que a gente vai ver agora? Eu acredito que tenha ficado claro, certo? Trabalhando as médias nos tempos gráficos diferentes. A gente olhou muito exemplo, temos uns 3, 4 exemplos aqui. E eu quero que vocês comecem a olhar isso também, ok? E não desprezem, por favor. Outro ponto importante: rompimento conciliando os tempos gráficos. Se lembra que eu já passei aqui, né? No exemplo anterior, isso aqui é como se fosse um rompimento. Agora a gente vai entrar, por exemplo, num gráfico de 5 e 15 minutos. Vamos lá. Operar rompimentos necessita de critérios e variáveis favoráveis, certo? Então, o que a gente viu no capítulo anterior? A gente não falou sobre os rompimentos? Sobre a região estreita, congestão ampla, certo? Mas pegando o quê? Uma conjuntura. Agora a gente quer pegar o rompimento conciliando com mais de um tempo gráfico. Entendeu? Ó, antes de operar rompimento em um determinado time frame, esteja atento a outro tempo gráfico, analisando se existe conjuntura para o rompimento ser validado. Observe o comportamento das médias. Ok? Ó, gráfico de 5 minutos. Ó, o intervalo. Gráfico de 15 minutos. Olha como ocorreria o rompimento. Ó. Entendeu? Se a gente tivesse essa estrutura, esta conjuntura formada, pessoal. Beleza? Então, quando a gente pula, vamos lá, vamos olhar um exemplo. Gráfico de 5 minutos. Mercado consolidado, né? Uma congestão ampla. E ele está rompendo. Ó, no primeiro exemplo, temos o mercado trabalhando dentro de uma fase de congestão. Observe o processo de rompimento superando a área de briga. Quando a gente pula para o gráfico de 15 minutos,
Você vê que esta era a faixa de briga, certo? E aqui é o rompimento, ó. Então, quando ele rompe, ele está virando a média de 9 para cima e eu tenho um caminho livre para andar, ó. Já nos 5, quando ele rompe, ele já virou a média de 9 aqui embaixo. Estão vendo que a gente teve uma pincelada aqui, ó, um realinhamento altista entre a média de 9 e a média de 20 períodos, o gráfico de 5 minutos. Então ele está rompendo essa faixa de briga. E o que a gente... Se eu entrei comprado aqui, ou até mesmo nessa operação que eu não recomendo, o alvo obrigatório e primário é aqui, pessoal. A média de 50 caindo nos 5. Olha lá a média de 20 aqui, a azulzinha aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom para vocês. Foi demais, né? Aqui, ó. Tá vendo azulzinho? Tá vendo? Eu não tô conseguindo dar zoom, pessoal. Tá vendo azulzinho aqui, ó? A média de 20 caindo? Correlacionada com a média de 50 nos 5. Entendeu? Então o alvo obrigatório na operação é esse, ou pelo menos a realização parcial, que a gente ainda não estudou, mas vai estudar nos próximos módulos. Ok? Tem que ficar atento a isso, pessoal. Neste cenário, nesta conjuntura como um todo. Vamos olhar um outro exemplo aqui, ó. O que a gente tem? Gráfico de 5, gráfico de 15, gráfico de 1 hora, no mesmo ativo. Vocês concordam comigo que o rompimento ele ocorre realinhando as médias para cima, ó, realinhamento altista das médias, certo? Superando esta faixa de briga, rompendo com uma barra de força. Beleza? Só que quando a gente observa no gráfico de 15, você vê que ele também está virando as médias para cima, principalmente a média de 9. Lembra que eu falei da importância da média de 9, pessoal? Olho nela. Virou. Rompeu a faixa de briga com barra de força também, ó. Certo? Gráfico de 1 hora, pessoal. Tá rompendo, ó. Virando a média para cima. Beleza? Ó. O que você passa a observar agora? Opa, se eu romper, se o mercado conseguiu fugir desse patamar de briga, ele vai buscar, né, novos topos, vai romper novos topos, vai subir com a expectativa que faça zigue-zagues ascendentes, não é mesmo? Só que daí o que você tem que ficar de olho, pessoal? Se eu estou rompendo aqui, eu tenho um caminho livre nos 5 minutos para o mercado conseguir se deslocar, para os preços se deslocarem? Tenho, não é mesmo? Nenhuma média aqui me intervém, não é mesmo? Se eu estou olhando no gráfico de 1 hora, o que eu vou ter? Uma média de 20. Correto? Mas até a média de 20, eu não tenho espaço para preço andar? Se eu estou olhando no gráfico de 15, que ele está rompendo esse patamar, até a média de 50 eu não tenho espaço para andar? Entendeu? E ambas as médias, ó, é a congruência da média de 9. Em todos os tempos gráficos ela está inclinada para cima. Certo? Vamos anotar? Vamos anotar na nossa colinha aqui, pessoal. Média de 9 períodos inclinada para cima nos 3 tempos gráficos. Isso aqui não está em slide. Isso é a cola que eu estou fazendo fora dos slides. Para vocês anotarem. Lembra que eu falei no começo do curso? Anotem, pessoal. Que tem coisas que eu vou colocar por fora que não vão estar nos slides. E vocês vão ver. Até o final do curso tem muita colinha. Então tá. A gente está retornando. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora os rompimentos ocorrendo em tempo real, com o mercado andando, beleza? Vamos lá. Pessoal, no gráfico no gráfico da esquerda tem um gráfico de 5 minutos correndo em tempo real. E tem um gráfico de 15 minutos também correndo em tempo real.
que a gente tem, pessoal? A gente testou nível de suporte. Concorda comigo que eu estou marcado nos dois suportes, nos dois tempos gráficos? Ok? Então, pessoal, a gente tem uma média de 50 que o mercado precisa vencer para continuar o movimento de alta. Certo? Ó, o mercado precisa vencer essa média de 50, bem como a média de 20 nos 15 minutos. Certo? Então, este é o cenário que a gente tem no momento. Ó. A gente espera que o mercado consiga violar essas médias pelo menos. Então, até o momento, a gente está vendo o que? O mercado brigando, certo? Segue a briga, testando o nível de suporte. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero adiantar para a fase de rompimento. Continuando trabalhando a leitura, pessoal, você vê que ele já começa o quê? A rejeitar o fundo aqui, ó. Ó, pessoal, ó. Aqui ele rejeitou o fundo, certo? E no gráfico de 15 também. Vocês concordam comigo? Se eu tenho uma rejeição de fundo, ó, já fez duplo teste. Duplo teste, foi fazer este movimento, rejeitou o fundo, o que você faz? Marca uma linha aqui que está junto com a 50. Pinta ela de rosa, talvez, eu gosto de fazer isso, ó. Deixo sempre a minha linha com espessura máxima, eu quero proteger o movimento. Então eu tô com o fundo rejeitado, certo? Mas a minha expectativa é o quê? Para ele continuar um movimento altista, eu quero que ele supere a 50 aqui e supere a 20 aqui. Porque senão, se não tiver essa superação, o mercado vai continuar consolidado brigando nesse patamar de preço. Nível de suporte, a região ampla como um todo. Beleza, pessoal? Então, o mercado continua brigando. A gente continua analisando o cenário, nada a fazer. Paciência, espera o mercado se desenvolver, beleza? Observe agora, pessoal. Olha o mercado rompendo este patamar junto com a média de 50, ó. Bateram na 50. Olha o 200, olha o gráfico de 15 minutos. Como está confirmando o cenário desse. E agora? Agora o 15 não tem que bater na 50, na 20 aqui para poder confirmar o rompimento também? Certo? Não tem que confirmar esse rompimento? Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar. Eu vou adiantar o deslocamento do preço. Ó, olha a briga. Olha o 5. Olha o 5 como está vencendo a 50 já. Está confirmando o rompimento. Olha o 15 seguindo. Olha lá, vocês concordam comigo? As médias já estão viradas para cima, pessoal. Ó. Sempre façam isso. Sempre dão um zoom para vocês verem o comportamento da média. Ó. Olha como elas estão indo junto. Ó. Certo? Depois de rejeição no fundo. Tá brigando. Vamos dar um zoom agora nos 15 minutos. O que eu tenho? A 9 querendo acompanhar, mas ainda a expectativa, certo? Ó, expectativa de um pivô de alta rompendo a 50 aqui, a 20, né? E a 50 já foi rompida, mas olha como está rejeitando. Ó. Tem que ficar atento a isso. Beleza? Mercado brigando, mercado brigando. Olha lá como está sentindo a média, pessoal. Olha lá como não é só operar esse rompimento aqui enquanto não romper aqui, tá vendo? Olha lá. Ó. Ameaçou a primeira vez, o que ele fez? Já rejeitou, pessoal, brigando de novo. Ó. Tá vendo? Muita gente que já foi na loucura de comprar aqui não está observando este cenário. Veio o quê? Testar o nosso fundo de novo. Ó. Concorda comigo? O mercado segue brigando, pessoal. Olha a extremidade da briga. Mas concordam agora que pelo gráfico de 15 minutos, a média de 20 ela começa a ser agredida com mais força. Olha a quantidade de rejeição nesse fundo. Ó. Estão vendo? Pelos 15, né?
E olha os 5. Os 5 já tem o que, pessoal? Já venceu completamente a 50 também. Então vamos fazer o que? Vamos deixar andar. O mercado está se desenvolvendo, ok? Olha lá, olha que interessante. Os dois tempos gráficos interligados. Brigando, a briga ainda está de extrema dificuldade. Está tentando vencer a média, ó. O último suspiro, ó. O que ele fez? Chegou neste patamar, já sentiu de novo. Não foi aqui que ele tentou fazer o primeiro rompimento, ó? Veio aqui, né? Tá afastado das 50. Se aproximou das 50, negou o rompimento, veio marcar fundo, caiu no nossa rejeição aqui. Ou para quem acompanha no livro MOL e tá lendo, um ponto de parada. Certo? Então vamos anotar. Ponto de parada. PDP, pessoal, anotem, ó. Rejeição de fundo. Beleza? Vamos voltar pro gráfico. Olha lá agora. Rompeu, pessoal. Olha aqui a força que ele colocou neste movimento, ó. Entendeu? Ó, rompeu aqui, beleza? E o que a gente tem no 15? Vocês concordam no 15 minutos? Como ele rompeu agora e tá virando a média de 29 para cima, ó. Tá vendo que agora ele tá confirmando um rompimento? Certo? Mas então, eu vou pausar o movimento para a gente dar um zoom no gráfico de 15 minutos. Ó, a barra de força está entrando volume. A 9 já virou para cima. A 20 já veio quebrar para virar para cima também. O cenário é interessante aqui, né, pessoal? O cenário é muito interessante. Por que eu estou bonito? Nos 5 minutos, eu já tinha comprado aqui, ó. Vocês sabem do meu perfil arrojado, do meu perfil discricionário. Eu já tinha comprado aqui. Certo? Eu já tinha defendido a minha região neste ponto aqui, ó. Aqui estava o meu stop, ó. Por quê? Abaixo das médias. Porque como o mercado já avançou, se ele volta, a minha proteção primeira vai ser a 9, a minha proteção seguinte vai ser a 20 e a 50, que já vão estar inclinados. Então, se eu não confiar no cenário, na conjuntura, eu não vou fazer operação nenhuma, pessoal. Concordam comigo? Vamos seguir o movimento para a gente ver? Vamos lá. Então, soltei a gravação. Ó, o mercado vai, ó, tá brigando no 5. Certo? E o 15 aqui, ó, dando condição. E outro ponto importante, eu vou pausar. Aonde eu comprei no 5 foi na raiz. Aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui seria meu ponto de entrada, né? Ó lá, foi no meio da barra de força, ó. Dos 15. Certo? Aqui são 10 pontos no dólar, pessoal. Você acha que com 10 pontos no dólar eu já não teria realizado parcial? Eu já não teria protegido a operação? Com certeza, né, pessoal? Óbvio que sim. Vamos lá? Soltei de novo. Vamos acompanhar o comportamento do mercado nesse exemplo. Começa a brigar, ó. Certo? Se eu realizei parcial, eu estou com o meu stop aqui. Vamos lá, vamos supor que eu esteja com o meu stop aqui, ó. Ponto de entrada. Aí o mercado está brigando. Olha lá os 15 minutos, pessoal. Se vocês aprenderem a ler os tempos gráficos, você não fica desesperado em querer zerar uma operação.
depois que entrou nela. Entendeu? E as pessoas não, as pessoas entram principalmente em gráfico de 1 minuto, né, pessoal? Por favor. Gráfico de 1 minuto, você vai ver muita entrada durante o dia, todos com sinal falso. E eu não quero isso, eu quero pegar a raiz do movimento. Olha lá. Olha como é que segue o mercado. Opa, tá aqui já? Então o que eu faço, pessoal? Já posso pensar em colocar aqui? Posso, certo? Mas vamos esperar um pouquinho ainda, vamos esperar o mercado se desenvolver, ó. Beleza? Começa a brigar, tá brigando. Olha a rejeitada que ele deu na ida, ó. Já começa a assustar o pessoal, não é mesmo? Essa rejeitada já começa a assustar o pessoal. E agora? Vou pausar. O que está faltando no nosso gráfico aqui, pessoal? Pro day trade. Quem que está faltando? Média institucional, pessoal. A VWAP. Tá faltando ela, ó. Vamos colocar em vermelho aqui só para a gente ver o exemplo, ó. Então tá lá. Quem tá lá, pessoal? Não é a VWAP? Flat. Então, se eu comprei aqui, o meu alvo obrigatório ou a parcial era na VWAP. Era na VWAP, pessoal. Muita gente vai desconsiderar. Eu já falei para vocês, expliquei no módulo 1 que as pessoas costumam desconsiderar a VWAP no período da tarde, mas eu não desconsidero ela. Ela continua sendo importante para mim, né? Então, vamos soltar. Bateu, certo? O que você fica observando? Lembra que eu expliquei do evento técnico? Se o mercado vai conseguir se manter abaixo desse patamar, sem corrigir muito. Como se fosse um processo de absorção. Ok? O que o mercado está fazendo? Começa a agredir a VWAP de novo. O mercado vai tentar agredir a VWAP de novo. Vamos, ó, para vocês verem a força. Ó. Bateu, já segurou de novo. Então aqui, pessoal, o que você faz? Você já começa a ficar meio preocupado. Ó. Será que o mercado realmente... Ó, olha como ele veio agredir a 9 com força. Será que o mercado realmente vai ter força de fugir aí? Já está na hora de pensar em colocar aqui no fundo o mercado proteger. Ó. Entendeu? Já está na hora de proteger neste ponto. Por quê? Vocês concordam comigo que o mercado pode estar fazendo isso? Ó? O mercado deu a primeira onda de pulsão após a rejeição de fundo. Está acumulando para, consequentemente, seguir em alta, não é mesmo? Olha lá a agressão na VWAP. E segue, ó. Então eu estou confiante no quê? Que essa primeira onda de pulsão possa estar sendo congestionada aqui para seguir em alta. Certo? Então olha o mercado faz. Olha lá o gráfico de 15 minutos. Lembra que eu falei da importância da VWAP no gráfico de 5, né, pessoal? Que ela tem um maior peso para mim, dentro da minha abordagem. Ok? Então o que o mercado faz? Já está superando a VWAP, certo? O mercado aqui está vencendo a VWAP, está brigando. Então, neste ponto, eu já penso, pô, vou colocar nesse topinho aqui, que vai que ele não dá condições para voltar. Já afastou da média de 20, ó, certo? Vamos deixar o mercado seguir. Gráfico de 15, tá interessante, ó. Mas você já concorda comigo que o gráfico de 15 já esticou? Então, pelo gráfico de 15, o mercado vai querer corrigir. Certo? Não obrigatoriamente, né, pessoal? Só que geralmente acontece isso. Mas eu estou protegido na operação. Ó, realização parcial feita. Ó, mercado seguindo a meu favor. Já estou com o stop aqui na VWAP. Que eu estou com o stop aqui na 9. Ó, caso ele contorne e venha corrigir até a 9, então estou com o stop na VWAP, analisando o movimento, analisando que o gráfico de 15 está brigando, está esticando para poder ir. Olha lá, ó. O que eu falei para vocês? Está esticado, mas o 15 está puxando. Ó. O 5 quer corrigir, mas o 15 está forte. Ó.
Concordam comigo? O mercado segue na briga. É muito importante de analisar assim, pessoal. O mercado tem que estar andando. Você analisar um gráfico, o mercado parado, é muito complicado. Porque você não consegue mostrar como é que está o comportamento do volume, a leitura das velas. Olha que interessante as médias, ó, ambas inclinadas para cima. Mesmo com a VWAP lá. Ó. Opa, agora está ameaçando meu stop, pessoal. Está aproximando da VWAP. Ó. O que eu faço? Fala, pô, será que eu zero, cara? Será que eu zero e continuo na operação nessa rejeitada que o gráfico de 15 deu aqui, ó? E agora? Você não acha que já está bastante? Do ponto de entrada até aqui, eu já estou com 12 pontos protegido. Dependendo do tamanho da mão, pô, 12 pontos no dólar é fantástico, né, pessoal? Aí o mercado, opa, sentiu aqui a 9, ó. Correção na 9, sentiu, tá corrigindo. O que eu vou fazer, pessoal? Tô aqui, ó. Beleza? Tô aqui, tô protegido e o gráfico de 15 está lá. Beleza, pessoal? Mas assim, a proposta é esta. Você acompanhar o rompimento dos demais tempos gráficos, beleza, pessoal? E não exclusivamente ficar à mercê de um. Porque às vezes você vai entrar nos 5 minutos. Opa, que bandeira linda, sabendo que tem uma média nos 15 para segurar. Entenderam? Então, pessoal, é muito importante, né? Até porque a gente acha o que? Ah, é muita informação, ou ficar concentrado lá, olhando aqui. Day trade é isso, pessoal. Day trade é raciocínio lógico, avançado. É tomada de decisão rápida. É um contexto aqui, um cenário ali, o fulano ali. Tem que entender. Não é só pegar, não é um setup em específico. Você não vai ficar esperando o setup formar sem entender o contexto de mercado. Eu bato tanto nessa tecla para as pessoas, para os meus alunos, principalmente que leem meu livro. Você tem que ter paciência, cara. Observar o cenário como um todo. Beleza?